Bom, boa noite, pessoal. Estamos aí, com mais uma live. Hoje temos dois amigos que se dispuseram aí a doar um pouquinho do seu tempo para trazer para a gente um pouquinho de informação de qualidade. Hoje nós temos aqui dois profissionais que são otorrinolaringologistas. Eles vão comentar para a gente o que é isso, o que esse profissional faz no dia a dia, e vocês vão entender o porquê deles estarem aqui. Primeiro, porque eles são pessoas especiais, são pessoas que se dedicam ao atendimento público também, a grande massa da população. E segundo, porque são profissionais que estão na linha de frente aí no combate a esse vírus. E a gente vai comentar um pouquinho sobre isso essa noite. O pessoal já está começando a entrar aqui e dar uma boa noite a todo mundo que tá chegando aqui na nossa live. Bom, então, primeiro, o doutor Arthur. O doutor Arthur é da Bahia, né? Ele trabalha em várias cidades ali da Bahia, Salvador, Feira de Santana, e ele se apresentasse aí, contasse para a gente um pouquinho dele e o que ele faz. Arthur, boa noite. Bom, pessoal, então, queria agradecer o convite aí de Marcelo, um convite realmente especial. Como ele já falou, de duas pessoas especiais aqui na live de hoje. Então, eu sou o Dr. Arthur Grinfeld, aqui da Bahia. Então, a gente tem um serviço, um hospital com fundamento em otorrinolaringologia, já extensivo para cabeça e pescoço, em Feira de Santana e em Salvador. E uma vez por mês eu faço cirurgias em Recife também. Então, eu queria parabenizar Marcelo, porque, na realidade, nós três vivemos realidades diferentes, em estados diferentes. Então, eu acho que isso aí vai somar bastante nessa live de hoje. Exato. Muito obrigado, Arthur. O outro amigo, colega, é o Gustavo. O Gustavo foi meu colega de turma, né? Ô, Gustavo, conta pra gente de onde você está vindo, de qual estado. Maravilha, Marcelo. Primeiro, agradecer o convite de você. É bacana demais estar com dois amigos aí, dois colegas que participaram da minha formação como médico por completo, né? Você durante a universidade, a esposa do Dr. Arthur também, que esteve comigo durante a universidade, médico otorrino também. E o Arthur na residência médica, uma parte da residência médica, inclusive me ensinando, estando sempre à frente ali, né? Prazer imenso, eu estou aqui no estado do Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, e a gente tem visto bastante sobre os pacientes e com relação ao Covid, e com relação a toda essa estrutura que está sendo estudada e montada, né, para esse tratamento todo. Perfeito. Olha só, eu sempre trago um pouquinho dos dados atuais recentes, né? Quando a gente começou a fazer essas lives, o Brasil estava aqui na 20ª posição em número de casos confirmados do Covid-19. Hoje nós estamos no 14º lugar. Nós temos 13 mil pacientes confirmados, quase 14 mil, 13.800, com 681 mortes. E hoje a gente teve mais de 100 mortes em 24 horas. Então, assim, é um vírus que realmente está aí, está chegando muito próximo. Aqui em Barretos a gente já tem 6 casos confirmados da doença. E a gente gostaria de saber um pouquinho da região de cada um. Como está aí o estado da Bahia, Arthur? Como está Campo Grande? Gustavo, conta um pouquinho para a gente como está o cenário do ambiente, principalmente o ambiente público, né? Porque o ambiente privado foi reduzido bastante. Como que está o ambiente público aí, Arthur, do tratamento dos pacientes? Pois é, então, o caso aqui, na realidade, ele talvez, pelo fato de ser um estado um pouco mais quente, né, e o vírus tem aí realmente um fator que talvez a gente não esteja tendo uma certa exposição, então os números são um pouquinho diferentes, tá? Então, hoje aqui na Bahia, a gente tem em torno de 14 óbitos, né, já confirmados pelo Covid. Então, hoje, com 462 casos somados aí na Bahia. Então, em Feira de Santana, foi uma cidade muito interessante, assim, sabe, Marcelo e Gustavo, porque a gente conseguiu praticamente o caso zero. Então, o paciente zero, a gente conseguiu, assim, identificar.
né? Então, foi muito interessante. Então, foram pessoas... Eu me lembro no início que hoje se tornou a pandemia, se falava muito que era uma doença de classe econômica, né? De classe realmente um pouco mais privilegiada. E realmente bateu com o que aconteceu por aqui, que foi realmente uma família que voltou de férias da Itália, e aí se teve a notícia, foi que se começou a propagar aí a notícia aqui da parte do Covid, do novo Covid, né? Do novo coronavírus, o Covid-19. Então, Você comentou um negócio bem interessante, né? O caso zero. O que é o caso zero? Por que é importante, né, a gente ter conhecimento do caso zero? É bacana que a partir do caso zero, quando você consegue identificar isso aí, né? Então fica muito mais fácil da gente traçar, na realidade, um perfil epidemiológico, né? Se é mulher, se é homem, né? A faixa etária. Então tudo isso, a classe econômica, né? Tudo isso se torna então motivo para que a gente consiga pesquisar tudo em volta, como que foi, em qual lugar se foi. Então, assim, fica muito interessante saber, né? Hoje em dia, a gente já não tem essa, pelo menos aqui, a gente já não tem a denotação, essa conotação de ser um problema só, né, da classe privilegiada. A gente já está vendo realmente aí a transmissão entre todas as classes. Inclusive, aqui em Feira de Santana, hoje eu estou falando, pessoal, com vocês de Feira de Santana, mas acabei de chegar de Salvador, lá do nosso serviço em Salvador. Então, aqui em Feira de Santana, eu tenho conhecimento, a gente pôde acompanhar de perto pessoas no seu dia a dia, conhecidas nossas, né, de muito próximo, e que traçaram um perfil diário do que aconteceu até o 14º, 15º dia. Então, foi interessante que todo dia, através de um grupo de WhatsApp, a gente se comunicava com essas pessoas e eles diziam, olha, hoje eu senti, então, a dispneia ficou mais forte, hoje eu estou sentindo uma sensação, a tosse, aquela tosse realmente é um pouco mais incontrolável, né? Então, foi interessante, tem sido interessante e a gente está podendo acompanhar esse dia a dia. Perfeito. E em Campo Grande, Gustavo, como que estão o número de casos crescentes? Os hospitais estão dando conta dos casos que estão chegando? Como que está por aí? Então, Marcelo, os casos aqui no estado do Mato Grosso do Sul, eu tenho até alguns dados atualizados, né? Para você ter uma ideia, até ontem nós tínhamos 66 casos confirmados no estado. Hoje, eu vou traçar um panorama rápido aqui para você ter uma ideia. Nós temos 80 casos no estado do Mato Grosso do Sul confirmados. Desses, 29 estão em isolamento domiciliar. 33 já fizeram a quarentena e já estão sem sintoma. 16, isso é interessante, de 80, 16 estão internados. Olha. E nós tivemos 2 óbitos nesses 80. O segundo óbito foi no dia de ontem, né? De uma cidade interiorana. Aliás, os 2 óbitos são dessa mesma cidade, uma cidade muito pequena, em torno de 20 mil habitantes. E desses 16 internados, eu tenho aqui o dado da Secretaria do Governo do Estado, 5 estão em leitos públicos e 11 estão em leitos privados. Então, de 80 casos, 16 estão internados. Então, 16 são casos mais graves, né? E nós tivemos um crescimento de 14 casos. Hoje, o dia pior do estado foi no dia de hoje, né? E aqui, a preocupação acaba, igual o Arthur falou, de fato, ali, da mesma região. Não sei se por conta de ser uma região mais quente, isso os estudos vão acabar relatando para nós no futuro, acredito eu, se for essa condição precipitada ou não, mas os casos também não se alastraram de uma forma rápida, né? E a gente espera que ele continue nessa tendência de não muitos casos internados dentro do estado, não muitos óbitos, né? Poucos casos avançando. Eu acho que o interessante é isso. O estado está conseguindo controlar, né? Agora nós vamos saber o porquê desse vírus ser menos virulento em determinadas regiões, vai depender muito dos próximos estudos e do que a gente for ver no decorrer dos meses, eu acredito.
Perfeito. Ô Arthur, essa palavra eu até escrevi aqui, ó, otorrinolaringologista, né? É uma palavra bem complexa, né? Assim, que tipo de doença vocês tratam e cuidam? Então, a otorrinolaringologia, ela na realidade, hoje ela é uma especialidade bem ampla, né, Gustavão? Então, na realidade, a gente tem as subespecialidades dentro da otorrinolaringologia. Então, a gente compreende ali o ouvido, nariz e garganta, mas, por exemplo, eu fiz ouvido, nariz e garganta, 3 anos de residência em otorrinolaringologia e fiz mais 2 anos em cirurgia plástica facial. Então, a otorrinolaringologia ela tem a parte do fellowship, que seria essas subespecializações, como especializações ligadas ao sono, especializações ligadas à parte do ouvido biônico, né? Que seriam os implantes cocleares e que a gente chama de fisiologia da audição, entre outras, né? A parte de voz também hoje é muito ampla, entendeu, Marcelo? Então, na realidade, você pode escolher uma sub ou uma supra especialização, como muita gente gosta de falar, né? E a gente pode se dedicar de forma ampla ao estudo aí do ouvido, do nariz e da garganta, e por isso a gente está exatamente nessa linha de frente, onde a gente está para receber, muitas vezes, esses pacientes, né, que já estão realmente infectados pelo Covid. Salvaguarda, alguns amigos de Bérgamo, que foi uma das cidades mais afetadas. A gente tem, na realidade, aqui no serviço, um grande amigo, o doutor Enrico Robotti, lá em Bérgamo. Então, a gente, de prontidão, escrevemos aqui um e-mail para ele, perguntando como que estava a situação, e antes de sair até na mídia, ele já disse que realmente os otorrinos eles estavam na frente de batalha, e eles estavam realmente recebendo aquela primeira bala, né? E foram os médicos realmente que mais contraíram nessa cidade o Covid, por estarem exatamente na porta de entrada, né? As vias aéreas superiores. Perfeito. Ô, Gustavo, a gente comentando, né, e aqui esses dias, nós percebemos que os sintomas da Covid são sintomas semelhantes a uma gripe, né? E eles podem gerar confusão nesse momento atual, né? Muitos pacientes terem gripe e serem suspeitos como pacientes Covid positivo, né? O que são, assim, esses sintomas gripais frequentes e a relação com o Covid-19? Então, Marcelo, os sintomas eles são bem parecidos em algumas situações, porque, como o Arthur mesmo disse, a gente trata muito com a via aérea superior, né? Então, todos esses sintomas de nariz, de boca, eles são muito comuns. Por exemplo, tosse, né? Cerca de 60% do movimento otorrinolaringológico, em algum momento vai ter esse quadro de tosse. Então, o paciente com rinite vai estar espirrando, então espirros, tosses, obstrução nasal, que é o nariz entupido, que é muito comum dos quadros de uma rinite agudizada, né, que a gente fala, aquele paciente alérgico que vai piorando, principalmente nessas mudanças sazonais da temperatura, né, isso acaba acontecendo, os quadros de sinusite, a rinocinusite, né, esse paciente pode estar com um quadro de nariz entupido, obstruído. Os pacientes podem apresentar também quadros de dispneia, não é tão comum, né, para o paciente com uma doença otorrinolaringológica apresentar dispneia, provavelmente ele vai estar num quadro muito avançado, principalmente os quadros de rinocinusite, e provavelmente pode ter uma associação de quadro de asma junto com o quadro de pneumonia. Então não é tão comum, mas tosse, espirro, dor de garganta, febre, congestão nasal, com a obstrução do nariz, são sintomas que estão comuns nos pacientes que estão apresentando o quadro novo coronavírus, do Covid, que são sintomas que a gente atende no nosso dia a dia, né? Que a gente visualiza no nosso dia a dia. E a maioria desses pacientes são sintomas leves, né? Que a maioria poderia até ficar em casa e não procurar de imediato uma unidade de urgência, um pronto atendimento. Com certeza. Na verdade, esses sintomas, a maioria
o nosso dia a dia, eles se mostram leves. Então, o paciente tem uma coriza leve, né, uma secreçãozinha nasal, uma obstrução, que é o entupimento do nariz muito leve, começa esse quadro, e esse quadro, de fato, como você falou, a tosse leve, a tosse que não é produtiva, que não é incessante, esse paciente deve aguardar em casa, primeiro porque se ele for um paciente sintomático leve, ele não vai evoluir, que é o que a gente está percebendo em mais de quase 80% dos casos, né? E ele também, não indo a uma unidade hospitalar, que é uma unidade onde concentra, na teoria, um pouco maior o número de carga viral, o número de vírus circulando, ele não vai piorar, ele não vai adquirir mais carga viral se lá tiver, por exemplo, no caso que nós estamos falando aqui, o Covid-19, e ele também não passa para o resto da população e não faz essa cadeia, né, de passagem, de transmissibilidade dos vírus, ele acaba diminuindo essa cadeia. Então, ele aguarda um pouco em casa com os sintomáticos, medicações para febre, chás, água, soro fisiológico nasal, em alguns casos, né, e depois a gente vai falar que isso, às vezes, no caso do Covid, pode ou não ser indicado. Então, é interessante realmente aguardar um pouco em casa, se o sintoma é leve, piorando o sintoma, nós temos aí canais que cada secretaria estadual está designando para falar, né, e os consultórios médicos, né. Perfeito. Temos muitas pessoas interagindo com a gente aqui, ó. O pessoal mandando um abraço para vocês, a Leila mandando um abraço para o Arthur, falando que é um excelente profissional. O pessoal mandando um monte de abraço para o Gustavo, o Henrique Tomé. É interessante que a gente tem gente do país inteiro e já a gente responde os questionamentos dele, as dúvidas. Tem a Lídia, ó, de Feira de Santana, o pessoal da Bahia e vem em peso hoje. Ouvi um pouquinho do que está para comentar. Um beijo grande para todo mundo. É um prazer estar aí. Marcelo, Gustavo, se vocês me permitem complementar essa brilhante explanação, existe uma situação relacionada à tosse. Então, a tosse na otorrinolaringologia, ela realmente é bem ampla. Então, nesse primeiro momento, teria até um tripé. Então, de forma a esclarecer para a população, o que acontece? Existe uma síndrome chamada síndrome pós-viral. Então, essa síndrome pós-viral, ela pode realmente causar uma tosse um pouco mais persistente, mesmo após, como já diz o nome, uma infestação, uma infecção viral, que ela pode durar de 2, 4, muitas vezes até 6 semanas, as pessoas ainda referem tosse. Existe uma outra situação, pessoal, quando a gente tem a famosa rinopatia inflamatória crônica inespecífica, a famosa rinite. Então, um dos sintomas da rinite seria um aumento da parte secretiva nasal, né? Que aí as secreções vão ser mucoides, hialinas, piáceas, aí vai depender realmente do tempo de evolução da doença, mas elas podem causar um gotejamento posterior, né, Gustavo? Então, aquilo ali pode gotejar e pelo reflexo da glote, aquilo ali, então você vai realmente tossir. E que também pode, na maioria das vezes, ela é intermitente, né? Ela não é persistente, mas o COVID, os principais relatos, é claro que em medicina tem aquele jargão, nem tudo, nem sempre, mas os principais relatos são que as tosses elas são um pouco mais persistentes. Então, ela duraria, muitas vezes, até alguns minutos de tosse, né? Então, ainda ressalto a tosse por refluxo faringo-laringeu, que aí eu não vou adentrar muito, porque é um assunto muito amplo, né, Gustavo? Mas que seria outro... Então, esse tripé na otorrinolaringologia em relação à tosse é muito importante, além de outros fatores também. Perfeito. Então, é interessante, né? Você falou, a síndrome pós-viral é quando o paciente tem um monte de sintomas, né? E depois dele ter tido uma infecção por um vírus qualquer, né? Que não necessariamente a COVID. E dele desenvolve essa tosse e que pode mascarar ou confundir com esse momento atual, né? E essa outra interessante, essa inflamação, né? Da rinite, que faz com que secreções, líquidos, na parte de trás do nariz, né?
vão irritar a mucosa e gerar tosse, né? Uma tosse, como você comentou, frequente, né? Excelente. Então, é interessante isso, que até o padrão da tosse pode ser diferente nos quadros de infecções virais diferentes, né? Perfeito, Exato, perfeito. Então, basicamente isso aí. Certo. E tem também os sintomas relacionados à alergia, né? Que vai chegando nesse momento do tempo, né? São mais intensos, certo? De fato Marcelo, porque a gente tem, se você categorizar a rinite, né, em rinite alérgica, você pode medir ela em rinite sazonal, como o próprio nome diz, varia com a temperatura, né? A sazonalidade, com mudanças de temperatura, verão, primavera, enfim. Né? Então, esse é um momento onde no consultório de otorrinolaringologia, o otorrino, ele atende muitos casos de piora no quadro de rinite. E tem o paciente que tem a rinite que é permanente. O que é a rinite permanente? Ele vai estar sempre com rinite. E alguns fatores são determinantes para que ele venha apresentar os espirros mais incessantes, às vezes o quadro de tosse, que são a determinado alérgeno, que a gente chama, ou seja, ele tem alergia a pólen, tem alergia a pelo de gato, tem alergia a determinadas substâncias, vai desencadear o quadro. Mas este é um momento muito comum, né, para a gente ter os quadros de rinite desencadeados, de fato. Perfeito. E já que nós estamos falando dos sinais e sintomas, né, isso que o paciente refere, tem um sintoma muito interessante, né, que é chamado de anosmia, não é isso? Ele tem sido relatado por muitos pacientes, né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. O Arthur, conta pra gente. Eu vou até escrever essa palavra aqui, que é uma palavra um pouquinho complexa. Perfeito. E é isso? A anosmia ou hiposmia tem sido relatado realmente por alguns pacientes, né? Inclusive profissionais da área de saúde com que contraíram o Covid-19 relataram para mim também, tá? Me pediram algumas opiniões. Então, na realidade, pessoal, a gente tem que lembrar que qualquer inflamação ou infecção da mucosa nasal, por uma rinopatia inflamatória, por uma rinopatia alérgica que não deixa de causar um estado inflamatório na mucosa, uma sinusopatia, uma rinocinusopatia. Então, são estados, inclusive, até problemas anatômicos, como os desvios de septo, conchas médias nasais bulhosas, entre outros, podem causar também a hiposmia ou a anosmia. Existe, então, uma doença crônica, que a gente chama de rinocinusite crônica, né? Então, a polipose causa anosmia. Então, a gente tem que lembrar, geralmente, infecções e inflamações virais, elas podem, de forma geral, pelo rinovírus, né? Pelo vírus sincicial, o próprio influenza, parainfluenza, podem causar anosmia ou hiposmia, né? Somado a problemas neurológicos também. Certo. E, na verdade, a anosmia é quando ele perde totalmente o olfato, o cheiro. O cheiro, né? Então, quando a hiposmia, exato, a hiposmia ele perde parcialmente. A hiposmia é até mais comum que a anosmia, muito mais, né? Porque você vai concordar que nós pegarmos casos de hiposmia, né, que é parcial, é muito mais comum que a perda total do olfato, né? E é interessante, porque a gente tem uma relação, né, o gosto dos alimentos com o olfato, deve ser uma sensação bem ruim, né, durante a infecção. Perfeito. Sim. Não, na verdade, quando o Marcelo falou isso, e geralmente, que, como o Arthur falou de uma forma importante dessa questão da anosmia, em alguns casos ela vem acompanhada também da perda parcial, geralmente não é total, mas a perda parcial do paladar, né? Então, por isso que alguns casos de anosmia, eu vi aqui 2 trabalhos, agora é complicado falar em trabalho, porque geralmente não é ensaio clínico, não é, né? É complicado, são muito... Mas os trabalhos franceses e um trabalho do Reino Unido, da França, que foram os mais substanciais para falar de anosmia,
eles colocaram, inclusive, como queixa única do paciente. Olha que interessante. A anosmia, eles tiveram quase 30% num trabalho francês, quase 30% dos pacientes como queixa única. Então, a Sociedade Brasileira de Otorrino, numa orientação, num formato editorial, mandou para nós, mandou essas orientações de que o paciente chegar com anosmia, aí vem uma situação importante, sem obstrução nasal, sem nariz entupido, porque como o Arthur falou, a anosmia geralmente ela ocorre porque existe uma obstrução ali, né, no teto da fossa nasal, né, que é na região timoidal, teto etimoidal. E aí que ficam os receptores para o cheiro. E aí você não consegue que o cheiro vá até o olfatório, que é na parte inferior do cérebro, e aí você não sente, mas geralmente ele vem no nosso dia a dia acompanhado de entupimento nasal, para a população entender melhor que é a obstrução nasal. Nos pacientes com Covid-19, nesses poucos relatos que a gente viu aí, os pacientes estão sem obstrução nasal. É óbvio que podem vir com obstrução nasal, porque é um quadro viral, mas a maioria veio sem obstrução, então apenas com anosmia, tosse também pode vir, enfim. Perfeito. E interessante isso, porque é uma alteração, se nós falarmos assim grosseiramente, no tapetinho de dentro do nariz, né? Que essa alteração diz que é uma mucosa, né? Que faz com que não passe para o cérebro o sinal que daria, então, essa sensação do olfato, né? Interessante isso. E eu vi, assim, na parte oncológica que a gente tem percebido, alguns casos de dores abdominais simulando o COVID e a paciente pode até não ter sintomas respiratórios, assim, intensos, né? Porque essas línguas, esses gânglios que a gente tem por todo o corpo, inflamam na barriga também, e a pessoa pode desenvolver dor. Interessante isso, né? Que tem várias formas de apresentação da doença. E a gente está acostumado com isso. Eu gostaria, inclusive... Gustavo, eu gostaria, inclusive, de aprender um pouco com o Marcelo a visão do oncologista disso tudo. Alguns sinais e sintomas para que a gente possa, porque muitas vezes na otorrinolaringologia a gente também lida com alguns tumores, né? Então, são pacientes que muitas vezes no tratamento de alguns tumores desenvolvem alguma sensibilidade ali de vias aéreas superiores. Muitas vezes, alguns tipos de tumores, eles causam uma diminuição do clearance, né, da mucosa, a mucosa fica ressecada, são pacientes que ficam susceptíveis até pela parte de imunidade, né, da queda da imunidade. Então, eu queria saber a visão do oncologista e alguns sinais e sintomas em sua especialidade, Marcelo. Perfeito. O que a gente tem visto, Arthur, os pacientes, de princípio, nós estamos evitando com que eles cheguem até nós por causa da contaminação que teriam nós outros doentes, né? Então, na verdade, nós estamos isolando os pacientes por fora do hospital, que são recomendações internacionais, tentando manter, claro que é difícil, mas um ambiente COVID-free, para que esses pacientes não façam a transmissão para outros doentes, e a gente sabe que esses pacientes em tratamento, eles são pacientes imunossuprimidos, né, que entra dentro dessa população de risco, que a gente já comentou aqui, que inclui também os pacientes acima de 65 anos, os pacientes diabéticos, os pacientes hipertensos, o que tem alguma doença pulmonar ou doença cardíaca, né? Então, o que nós temos visto, esses sintomas abdominais são descrições dos locais que nós temos visto que passaram pela doença primeiro, então bastante na China, na Itália, através desses artigos científicos, e das discussões que nós estamos tendo com esses médicos, que nós não, iguais, semelhantes a que estamos fazendo aqui, nós estamos fazendo com a comunidade científica da oncologia, né? Mas mais de 80% a 90% dos pacientes são esses sintomas respiratórios, sintomas gripais mesmo, de via aérea superior,
quando a gente fala do tratamento oncológico em si, geralmente está associado a uma sequela do tratamento, né, ou do crescimento da doença, e que algumas vezes tem que ser feito a retirada, né, de segmentos do nariz, da garganta. Então, é mais nesse sentido mesmo que a gente tem percebido, né? Agora, Arthur, interessante, eu queria saber um pouquinho da opinião de vocês, porque a gente tem visto que nos locais onde se estão fazendo teste massivamente, testando todo mundo, a gente vê aí até 20% dos profissionais da área da saúde, né, sendo contaminados, apesar do uso, tentar o uso excessivo dos equipamentos pessoais de proteção, né? Então, assim, vocês têm visto isso aí, Arthur? Como que está a parte de EPI para o profissional, não só o médico, mas a equipe toda de enfermagem, fisioterapia, a equipe do suporte todo? O que você tem visto aí? Perfeito, Marcelo. Eu acho que todos nós assistimos, né, uma corrida em busca dos EPIs. E aqui não foi diferente. Então, como é uma coisa muito nova, a gente realmente se preocupou rapidamente em adquirir o máximo possível, realmente com a sobra grande. A gente tem pecado aqui nos nossos serviços por excesso. Então, hoje, o nosso atendimento básico, ele se resume ao preconizado realmente aí pela ANS, as máscaras a N95 para os profissionais da área de saúde, ou a NF2 ou a NF1, mas dando a predileção aí para a N95, né? Então, o capacete também a gente tem utilizado, e a gente tem feito realmente turnos diferentes, ou seja, reorganizou-se todo o modus operandi hoje do atendimento hospitalar e atendimento de ponta, atendimento ali, aquele atendimento emergencial em prol da não aglomeração, né? E uma outra visão que a gente está tendo agora é que, em algum momento, as cirurgias eletivas da nossa área, né, Gustavo, vão ter que voltar. Então, a gente está aprendendo um pouco de como a gente pode proteger o nosso público e nos proteger e a todos envolvidos ali no centro cirúrgico em prol das cirurgias de vias aéreas superiores, como cabeça e pescoço, otorrino, crânio maxilo, buco maxilo. Então, uma coisa que a gente estava, inclusive, discutindo hoje, coincidentemente, era de forma segura a gente conseguir testes rápidos, né, para esses pacientes que serão submetidos a cirurgias eletivas. Então, essa seria uma forma ideal, ainda não é o que a gente vai ver, mas a gente tem feito contatos aqui com amigos de laboratórios, né, e a gente tem conseguido realmente tá prometido para, no máximo até semana que vem, um certo número dos testes rápidos, né, aqueles que teriam até 80% aí de fidedignidade, para que a gente possa, então, colocar o paciente no centro cirúrgico com o maior cuidado possível. Perfeito. Ô, Gustavo, o pessoal de Itajubá tá mandando um abraço para você, ó. Falando que você é um excelente querido Itajubá, né? Saudade. Um abraço bem-vindo para todos, porque Itajubá é um lugar espetacular, um dos melhores lugares do mundo, sem dúvida. Com certeza. A gente sabe. Uma cidade muito acolhedora, um clima muito bom, né? E, Gustavo, e você tem percebido aí essa dificuldade dos equipamentos de proteção individual para os profissionais da saúde? Tem, Marcelo, essa correria, como o Arthur disse ali, fato que não tem fronteira, acho que é para todo lugar que está acontecendo, né? Então, aqui, por exemplo, no meu dia a dia, nos dias que eu atendo, né, nos momentos que eu atendo, acabo usando a máscara N95. O Arthur falou que, por coincidência, é um protetor facial. Esse é um protetor facial que a gente coloca desse jeito, que ele protege contra as gotículas, né? Então, ele dá uma proteção a mais para o profissional de saúde, e nos noticiários acaba que a população consegue visualizar isso, é para permitir
para diminuir essa intensidade da carga viral que o paciente pode expedir até no próprio médico também, né? E o avental inteiro que a gente tem conseguido aqui, a gente tem usado. Em alguns casos, eu estou usando luva, né? Eu coloco uma luva, depois coloco outra luva. Então, 2 luvas, né? Que está sendo preconizado também. E eu tenho usado touca em alguns momentos, né? Dependendo da situação, onde a gente vai, enfim. Mas é complicado, porque, por exemplo, agora eu tentei visualizar algum local que estava vendendo máscara, que está acabando, né, a máscara N95, e liguei em todos os locais de Campo Grande, tem muitas casas cirúrgicas, né, e nenhuma tinha. Então, nenhuma tinha máscara cirúrgica comum para a população. Então, quando vocês vão fazer uma cirurgia, vocês que estão em contato com a via aérea superior, muito próximo, vocês utilizam a N95, né? Que é aquela que tem partículas, que retém partículas menores, né? Diferente da máscara cirúrgica branca convencional. Exato. Então, pode complementar. De fato, não, eu ia falar que a gente pode usar tanto a máscara cirúrgica ou a N95, né? Tem serviços que tem a N95, tem serviços que tem a máscara cirúrgica, quando é mais próximo do paciente, poderia usar a N95, né? Mas o ideal é a N95, a gente sabe que é, de fato, né? O que está sendo preconizado... O que está sendo preconizado é exatamente isso, né? A lavagem já usual do nosso material com Cidex, né? Que é o desinfetante ali para materiais especiais, para esse tipo de material, e somado realmente a N95. Então, antigamente, na era pré-Covid, vamos dizer assim, realmente as máscaras cirúrgicas, a nossa sociedade mãe, a BORL, até... Quero parabenizar aí o nosso presidente, né, Geraldo Druck Santana, e que realmente tem feito a gente tem percebido uma excelente gestão, né, Gustavo? Ele tem sido muito atuante com toda a equipe, né, Fabrício Romano, Vilma, então todos eles realmente têm tido atuações. Foi fomentado um novo grupo de WhatsApp, onde praticamente quase que diariamente a gente recebe informações muito bacanas a respeito da evolução e do que a gente deve fazer e como fazer. Perfeito. Temos 2 perguntas aqui, 2 ouvintes. Um é o André Silveira. André Silveira é nosso colega, estudou com a gente. Ele está perguntando qual critério vocês têm utilizado para indicar o teste do Covid-19 para os pacientes. O Arthur comentou uma coisa interessante e que está descrito nos artigos, que na cirurgia oncológica a gente discutiu isso nos grupos, que para todo paciente que fosse submetido à cirurgia, nesse momento, o ideal seria fazer o teste nele, né? Porque é interessante para ele não contaminar os outros pacientes e a própria equipe cirúrgica também, né? Perfeito. Primeiro os mais velhos, já que André perguntou, pode ir, Gustavo. De fato, André é um amigo querido nosso, né, de todos nós. Eu acho que eu indico o teste para o paciente no meu dia a dia, ali no ambulatório, no meu consultório, de acordo com o que está sendo preconizado, aliás, de forma com muita tranquilidade pelo Ministério da Saúde, muita capacidade, a gente tem visto isso, nos casos mais graves, de fato, né? E no paciente com uma tosse mais incessante, com um quadro de piora do estado geral, mialgia, né, que é a dor muscular, a febre que persiste, e eu tenho seguido a recomendação também atual da sociedade brasileira nessa questão da anosmia, que nós falamos bastante, né, Marcelo? Eu acho que o paciente com anosmia súbita, né, uma anosmia súbita, sem nenhum dado clínico, ou seja, sem nenhum quadro crônico de colite, sem nenhum quadro crônico de uma piora de um resfriado, ele deve ser suspeitado de Covid. Porque não foram poucos pacientes, a Brasil falou, apesar dos ensaios não serem, os estudos não serem tão comprobatórios assim, houve um número muito expressivo, né? Então, eu já tive um caso de anosmia única, e anosmia mesmo, a perda total do olfato,
e fiz o pedido do exame, né? Então, tenho tomado essas determinadas atitudes. Agora, o secretário local, o secretário do Estado, ele disse que vão começar aqui em Campo Grande, primeiro, que é a capital, um estilo drive-thru, né, que fizeram ali na Coreia. Então, eles vão, determinados pacientes vão ser orientados a fazer os testes. Eu acredito que vai facilitar bastante isso tudo. Perfeito. E, Arthur, o que você iria comentar, além desses pacientes, né, que vão ser submetidos a cirurgias marcadas, né? A gente aqui procurou, sabe, Marcelo, como a gente está dentro de uma instituição, então a gente procurou fazer um protocolo. Então, a gente fez algumas reuniões com a nossa enfermeira-chefe e a gente, desde o call center até o primeiro balcão, ou seja, aquele primeiro contato do paciente assim que ele adentra na instituição, a gente procurou fazer já uma triagem, aonde tem aquela tríade, né, Gustavo? A febre, a tosse e a dispneia. E a gente procurou triar também da onde esse paciente está vindo. Então, a partir desse momento, onde acende a luz do otorrinolaringologista em relação ao Covid-19, a gente notifica a nossa enfermeira-chefe, né? E aí ela vai, então, procurar a Secretaria de Saúde local, ela já tem esse contato praticamente direto, aonde a gente vai, então, notificar a suspeita, né? Então, o que me chama mais atenção, além de todos esses fatores aí que Gustavo brilhantemente já pontuou, seria a dispneia. Então, no início aí do nosso bate-papo, Gustavo comentou que a dispneia não seria uma dispneia assim, mais forte, onde alguns pacientes relatam uma sensação de afogamento, né? Então, o afogamento, esse tipo de sensação não é uma queixa típica da otorrinolaringologia. Então, um sinal de alerta muito grande para a gente seria essa tosse persistente, a febre, realmente, nós otorrinolaringologistas, a gente já está bem acostumado, até porque outros vírus e infecções bacterianas podem cursar com estados febris, né? Mas muito a dispneia, somada à tosse mais persistente, ela já geraria aí um alerta somado à hiposmia, anosmia, todos esses fatores que o Gustavo falou anteriormente. Perfeito. A Inês está comentando com a gente aqui que o ideal seria os testes para os casos mais graves, né? De fato, nesse momento em que a gente não tem os testes, a gente acaba individualizando o caso e fazendo nesse sentido, né? Mas nós estamos comentando aqui os casos que seriam ideais, né, para a gente estar realizando o teste. É claro que as recomendações falando que a população foi mais testada, teve como fazer o isolamento dos acompanhantes, aqueles que realmente entraram em contato com os casos, para evitar os casos graves, né? Que seria o objetivo final, e evitar menos mortes, né? Mas muito bem lembrado por ela está comentando aqui sobre lembrar o H1N1. Exato, a gente sempre descarta um tipo de vírus, né? Mas no momento em que a gente vive uma pandemia, a gente precisa descartar isso, que é um pouco mais grave no momento, que está atingindo essa grande massa, e daí, mais claro que isso também é pensado, e os testes, lembrando que também são feitos para outro tipo de vírus. O teste não é feito único, exclusivamente para o Covid, né? Não é isso mesmo, Gustavo? Exato, você faz o teste com os outros tipos de vírus também, né? Apesar de nós estarmos vivendo uma pandemia, é esperado um número alto, todo ano é esperado um número alto de influenza. O H1N1, óbvio, nós temos aí a vacina, não tem para toda a população inicialmente, mas vai gradualmente, aos poucos, acontecendo, de imunizar uma grande parcela, mas é um vírus atuante, né? Nós estamos há alguns anos já com o H1N1, mas, por sorte, ele não impulsa com tantos fatores complicantes quanto a gente tem percebido no Covid, né? Mas nós vamos pegar, acredito, Marcelo e Arthur, alguns meses um pouco mais difíceis, não estou falando só com o aumento de casos, mas difíceis pelo diagnóstico, veja bem, porque nós estamos falando dos pacientes com gripe que pioram nos meses de junho, nos meses de maio, nós estamos falando do H1N1, que vai voltar a aparecer mais agora, né? Aí, quadro de doença. Então, assim, a gente tem que estar bem preparado, né? Tanto na prática quanto na teoria,
para saber orientar bem o paciente e saber qual o momento certo de fazer um teste, de fazer determinada medicação, de internar, né? Está servindo bem esse momento de toda a estrutura que está se montando para o Covid, para a gente poder estar dando uma atualização muito boa para a população e para os profissionais de saúde. Isso vai facilitar, acredito, o diagnóstico geral, até o diagnóstico diferencial também. Perfeito. Tem uns comentários aqui, algumas perguntas relacionadas ao EPI com o pessoal que trabalha, né? Os profissionais da área da saúde, né? A Célia aqui está perguntando se ela tiver em contato com algum paciente, mesmo que ela esteja usando o equipamento, se ela teria que isolar de todos, né? A outra está perguntando a respeito da máscara N95, quantas cirurgias a gente poderia utilizar a mesma máscara. E a Karina, que é a própria pessoal do Câncer de Barreto, ela fala que ela está em contato com o doente e ela fica preocupada se ela não estiver usando algum equipamento de EPI, né? De princípio, eu não sei como que vocês estão fazendo, mas a gente tem seguido a orientação da CCIH, né, a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, de cada hospital, e tentando isolar esses pacientes, e se o paciente tem algum sintoma, realmente a equipe que vai atendê-lo precisa de verdade estar com algum EPI, né? Não é isso, Arthur? Não, perfeito, exatamente. Isso aí, né, já é uma questão até muito mais até de bom senso, né? Então, bom senso na medicina, ele é primordial. Então, eu acho que por uma questão de segurança, pessoal, o EPI preconizado e parece realmente ser efetivo, né? Aqui no nosso hospital, na realidade, a gente não teria esse tipo de internação. Nós teríamos até, como otorrinolaringologistas, pouco contato com esse tipo. A gente estaria mais ligado naquela frente de batalha, a gente estaria na primeira trincheira, né? Né, Gustavo? A gente estaria ali, Exato. A gente seria como se fosse o soldado ali da frente para receber, que recebe o inimigo. Então, assim, de forma muito prática, sabe, Marcelo, o que é que a gente tem feito? Eu utilizo pessoalmente a N95, Então, a gente tem, a partir dos estudos, e a gente foi acompanhando isso nos grupos, claro que você tem que triar muito bem os grupos que você acompanha em relação a esse dia a dia, né? Do Covid-19, mas a N95, ela pode ser ela é autoclavável. Então, geralmente, uma vez por semana, a gente tem recolhido, tá? E a gente tem reutilizado ela no máximo de 2 a 3 semanas. É claro que isso vai valer do uso de cada um, vai valer se você atende um paciente, né, ou 2 pacientes, é uma situação. Se você atende então, isso vai variar bastante do uso de cada EPI, do uso que você faz de cada EPI. Certo. E você tem algum cuidado para lavar a N95? Algum produto especial? Gustavo? Não, eu acredito que, como o Arthur falou, você põe a N95 podendo ser autoclavável, né? A gente fica mais tranquilo nesse sentido. Agora, eu, por exemplo, para ter uma durabilidade maior, eu uso a N95 e a máscara cirúrgica na frente dela. Então, a N95 e a máscara cirúrgica. Com isso, você tem uma menor propagação viral na máscara ali, né? Você consegue reter um pouco mais e aumentar a durabilidade dela. Eu acho que é uma situação interessante que alguns colegas, e é óbvio, né, que isso não é tão comum, não é tão simples assim, pela falta dos EPIs que a gente está falando. Mas podendo utilizar uma máscara cirúrgica na frente da N95, de acordo com os colegas, do que a gente tem debatido, o nosso colega Dr. Marcos Soares falou numa live anterior a essa, né, dessa questão, que é interessante, eu acho que é bem válido. Perfeito. E claro, nós tentamos sempre utilizar o máximo de EPI possível naquele paciente que a gente considera com alta possibilidade de ter algum
alguma infecção viral, no caso em especial, a gente tem falado bastante aqui da Covid, né? Mas a gente lembra também sempre dos outros tipos de infecções que pode transmitir profissional de saúde, né? Infelizmente, no momento, a gente está com uma falta pela alta demanda, né? Então, o ideal seria utilizar essas máscaras, principalmente aquele profissional que está na linha de frente, que vai estar em contato direto com a via aérea superior, né? A garganta, o nariz, e por isso, se tiver à disposição, seria interessante utilizar, mas se não tiver, deveríamos guardar para esses profissionais. Mesmo porque a gente ainda não está no pico da doença, né? Acredita-se, quando estiver no pico da doença, realmente esses EPIs vão fazer diferença e não pode faltar nesse momento, né? Não é isso, Arthur? Eu acho que Gustavo falou uma parte muito interessante aí, puxando para a parte climática, né? Então, como a gente ainda não está no pico, e como diria o poeta, são as águas de março fechando o verão, né, Marcelo? Exato. Então, a gente está esperando, o vírus parece ter uma sensibilidade aí maior ao calor, então a gente está esperando as outras infecções virais que virão a partir aí do final do verão, esse início aí que a gente está enfrentando aí de inverno, outono. Então, a gente realmente, como a Inês falou agora há pouco, a gente vai ter que ter algumas outras preocupações também. Então, a gente realmente ficar ligado. E uma outra dica muito boa foi essa da máscara cirúrgica por cima da N95, pessoal. Uma vez que, infelizmente, a falta e o aumento do custo do EPI é uma realidade hoje no Brasil. Perfeito. Bom, meus amigos, eu acredito que a gente conseguiu aqui resumir grande parte das dúvidas do público. É claro que sempre outras dúvidas virão. Nós vamos tentar aí nas outras lives contemplar todas essas respostas, que esse é o objetivo, trazer uma informação de qualidade. Eu queria aí a mensagem final, Arthur, agradecer você mais uma vez pela disponibilidade. Muito obrigado mesmo. Você tem alguma mensagem aí para o público? Eu queria agradecer esse momento assim tão precioso, né? Nesse momento de quarentena e que todo mundo está buscando por uma informação. Parabenizar mais uma vez você por conseguir aí reunir com esse sua brilhantia, você foi realmente um excelente moderador. E dar um forte abraço virtual, né, à distância em vocês dois. Estamos aí para isso. Qualquer dúvida pode me chamar no direct, Dr. Arthur Greenfeld, né? Perfeito. Arthur, muito obrigado mesmo. Manda um abraço para a Carol. E tamo junto. A gente tendo qualquer dúvida, nós vamos com certeza consultá-lo aí por aí. A gente pode ver que você é um médico muito bem querido, várias pessoas mandando um abraço e agradecendo pela sua participação. Ô, Gustavo, meu amigo, muito obrigado. Quer deixar uma mensagem final aí? O pessoal de Itajubá lembrando muito bem de você, o tempo que você ficou por lá, né? Agora está aí um pouco distante, mas é sempre bom voltar lá, né? E ver a cidade crescendo e rever os amigos, lá é o local que a gente fez muitos amigos, né? Quer deixar uma mensagem final para a gente? Sim, poxa, Marcelo, primeiro agradecer vocês dois, né? É um espetáculo ver colegas aí, como você e o Arthur, que são referências do que estão fazendo, né? Que buscaram, a gente que conviveu desde o início, eu com você na faculdade, o Arthur na residência, vocês estão como referências aqui nas áreas que vocês atuam, isso é muito bacana. Eu fico muito feliz, né, de estar com vocês aqui batendo esse papo. Eu acho que a orientação que a gente pode deixar para a população, primeiro é passar calma, né? Porque no desespero a gente não chega a lugar nenhum. Isso é um fato, né? E hoje, como a gente está muito bem orientado com todos esses sinais e sintomas dessa pandemia que a gente está visualizando, as pessoas conseguem muito bem se locomover. Eu acho que os estados estão fazendo um trabalho muito bom, o Ministério da Saúde, o âmbito federal,
Enfim, calma, né? É paciência, é se informar bem, se a fonte que você está visualizando é positiva, esquecer um pouco de fake news, porque isso atrapalha um pouco a ideia e até a sua própria evolução, né? Como ser humano, que é ruim até para os profissionais de saúde. E muita calma, né? Quem puder ficar em casa, a população de risco de fato tem que ficar, os idosos. É isso, agradecer muito vocês dois aí, são amigos queridos e foi uma participação muito bacana. E eu também estou à disposição aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, a nossa equipe está à disposição também. Muito obrigado, um grande abraço. É isso, muito obrigado a vocês. Forte abraço. O Gustavo falou muito bem aí, calma, paciência, essa pandemia vai passar e tomara que a gente passe aí com menos sequelas para toda a população, né? Convidar aí o pessoal, amanhã a gente vai ter uma live interessante com um amigo nosso, médico, cirurgião, ginecologista oncológico do Canadá. Ele vai conversar com a gente de lá e vai contar como que está o aspecto de lá. E no final da live, a gente vai fazer um sorteio de um livro. Então, amanhã, quem puder participar vai estar podendo concorrer a um livro aí, tá bom? Boa noite a todo mundo. Foi um prazer. Muito obrigado pela participação de todos aí. Até amanhã. Um grande abraço. Obrigado, meus amigos.